Você ouve agora Comunicast, podcast da Universidade Guarulhos. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Comunicast. Eu sou Alfredo Carvalho e este é um podcast produzido pelos alunos do curso de jornalismo da Universidade Guarulhos. E eu sou Gustavo Adorni, e hoje o nosso programa será metalinguístico. Não é mesmo, Alfredo? É um podcast para falar sobre podcasts. Exatamente, Gustavo. Hoje vamos tratar sobre o fenômeno dos podcasts. Não sei se você sabe, mas uma pesquisa feita em 2020 pelo Instituto Qatar Ibope indicou que os podcasts cresceram 17%, o que representa 28 milhões de pessoas conectadas a esta mídia. Pois é, Alfredo, eu não sei você, mas atualmente os podcasts fazem parte da minha rotina. Eu gosto muito de escutar do Café da Manhã da Folha de São Paulo, o Flow, Trago Boas Notícias e o Manual do Homem Moderno. Com certeza, Gustavo. Eu sempre deixo um podcast em segundo plano enquanto faço minhas tarefas. Gosto bastante do Inteligência Limitada, do Mais Que 8 Minutos e do Vênus Podcast. Mas como o podcast pode contribuir para o jornalismo? Produções de conteúdo e quais caminhos para montar o próprio podcast e fazer disso um negócio? Para falar sobre o assunto, hoje está aqui com a gente o jornalista e locutor esportivo Raoni Pacheco, o locutor da rádio Santa Cecília FM de Santos, Thiago Paes, o engenheiro, youtuber de games e apresentador do podcast Debate Filosófico Leonardo Calitio, o radialista, publicitário e coordenador do projeto Novo Conectados Rafael Schmidt, o fundador da Gramofone Podcasts Alexandre Gonçalves, a dramaturga, jornalista e roteirista Silvia Gomes e o especialista e professor da UNG em Direito Empresarial, Victor Pegoragor. Muito bem, o locutor Thiago Paes, que nos acompanha nessa conversa, foi o nosso escolhido para iniciar esse episódio do Comunicast. Thiago, como você analisa o crescimento dos podcasts? Cara, é um crescimento que a tendência não é ter nenhum tipo de arrefecimento, nenhum tipo de caminho contrário. Porque é um formato que você acaba atraindo um público que o rádio nem sempre acaba atraindo. Quem acessa podcast, ela busca um conteúdo contínuo, que não tem intervalo, que é um conteúdo qualificado, um conteúdo de que é daquele cara que ele gosta de ouvir, falando daquele assunto que ele tem interesse. Não tem chance dele estar, de repente, ouvindo uma rádio e aparecer um outro assunto que não tem nada a ver, ou ficar o tempo inteiro sendo interrompido com um intervalo comercial. Então, o podcast ele é um produto que é feito sob medida para o meu gosto. E é uma informação que está lá on demand. Eu posso ouvir a hora que eu bem entender, do jeito que eu bem entender. Aí você pergunta, pô, Thiago, mas o rádio hoje em dia também é assim. Só que o rádio ele não empacota tão bem o conteúdo em comparação ao podcast, se eu quero atingir um público que está querendo ouvir, de repente, eu quero saber de boliche. Eu vou procurar um podcast de um cara que é fodão no boliche que fala de boliche. Pronto. No rádio nem sempre eu tenho isso. Então a grande diferença, ao meu ver, está aí. Tiago, eu achei bem interessante você fazer esse comparativo com o rádio, porque muito se fala sobre o podcast ser uma evolução do rádio. Nesse sentido, eu queria perguntar ao jornalista e locutor esportivo Raoni Pacheco se podemos considerar o podcast uma evolução do rádio ou se é apenas uma mídia que se adapta ao formato radiofônico. Eu acredito que é uma evolução do rádio. Porque a partir do momento que a gente sempre fala do conteúdo do rádio e tem uma expressão muito famosa chamada audiência rotativa do rádio, muitas informações eram passadas e poucas vezes
de maneira grandiosa, todo mundo conseguir ouvir aquilo ou escutar aquela informação. A partir do momento que a gente tem o conteúdo como podcast, a gente consegue concentrar essa informação com mais detalhe dentro de um tema, dentro de uma editoria, dentro de um assunto, e ele consegue se estender, se expandir, ou seja, ele fica fora de um limite de tempo que o rádio muitas vezes tem, seja ele numa programação, seja ele ao vivo ou até gravado, e especificamente ele atinge aquele público que está ligado no dial naquele momento. O podcast, ele consegue trabalhar esse assunto de uma maneira que as pessoas podem escutar depois, de uma maneira que ele se associe também a uma editoria que a pessoa busca aquele assunto, o ouvinte pode escutar melhor e até prestar atenção com mais detalhes e riqueza de informação que ele vai adquirir. Então eu acredito que o podcast ele é uma evolução do rádio e ele alimenta ainda mais a informação que o ouvinte busca na hora e quando ele puder também ouvir, porque tem esse fator que é importante, né? E aí eu acredito que isso é um processo de evolução da comunicação do rádio. Muito legal você falar isso, Raoni, porque assim como no passado, onde muitos disseram que a TV mataria o rádio, outros poderiam acreditar que o podcast mataria o rádio. Mas pelo que vocês falaram, podemos dizer que ele na verdade contribui com o formato radiofônico. Diante dessa questão, Tiago, poderia nos falar de que maneira o podcast pode contribuir com o formato radiofônico? Pode contribuir com o rádio de uma maneira complementar. Ele pode ser um formato que complemente o que já existe no rádio. Hoje em dia o rádio ele tem o vídeo, é o caso da Jovem Pan, né? Por exemplo, tem já há muito tempo programas que você pode ouvir depois daquela emissora de rádio, entrevistas, e o podcast ele pode ser um formato a mais produzido por aquela emissora para poder atrair tanto o ouvinte que ele não tem no rádio, de repente um ouvinte mais jovem, como também fidelizar aquele cara que já habitualmente ouve a programação da emissora e quer algo diferenciado, sem contar que aquilo, o podcast ele pode virar também um produto a mais para o departamento comercial vender. Eu tenho uma emissora de rádio, eu chego para o meu departamento comercial, agora, além da nossa programação no dial convencional, na internet, tem também o podcast. E aí eu posso, dentro da minha rádio, criar uma programação paralela também, formatando esse produto, uma programação paralela que não tem na minha rádio convencional. A Rádio Alfredo tem o Tiago, o Leonardo e o Pedro na rádio, vai. E ela pode ter também, para fazer programas, para fazer transmissões em podcast, a Maria, a Juliana, a Priscila. Então é como se fosse uma rádio dentro da rádio. E como o rádio pode se adaptar às tendências do podcast? Liberdade. Eu acho que o grande problema hoje em dia de muitas rádios é de não usarem da liberdade que a internet dá para que eles diversifiquem a quantidade de produtos, o público que eles podem atingir. E tem também a questão do investimento. Para você fazer um podcast, você tem que tirar colocar a mão no bolso e colocar uma grana em uma equipe de marketing digital, com tecnologia bacana. Não adianta fazer podcast por fazer, só para poder falar que também faz. Então você tem que, se é para fazer, faça bem feito, porque o podcast, de uma forma ou de outra, é uma extensão daquela rádio. A Jovem Pan ela tem investido muito nisso. E hoje em dia é aquela coisa, o cara que ouve a Jovem Pan, muitos deles, o cara sabe que tem toda a programação lá da Jornal da Manhã, Pingos nos Is, Pânico, etc. e tal, mas ele tem programas especialmente criados para o podcast, que tem que ter o mesmo padrão de qualidade que ele ouve no dial convencional. Então, assim, como é que o formato radiofônico ele pode se adaptar, mantendo o padrão de qualidade, investindo em tecnologia, investindo em profissionais, investindo em conteúdo, e sabendo que para emissora de rádio,
Isso é algo que ela tem que fazer com excelência, porque ela pode ganhar dinheiro com isso também. Quanto melhor o podcast dela, mais relevância vai ter. Público maior ela vai atingir. E aí é uma bola de neve para o bem. Quanto melhor ela fizer, ela vai ganhar novos ouvintes, vai ganhar mais dinheiro, vai ter a possibilidade de fazer outros podcasts de assuntos diferentes, sem comprometer o que ela já oferece no rádio. O podcast também se tornou uma opção para os criadores de conteúdos da internet, como é o caso do engenheiro, youtuber de games e apresentador do podcast Debate Filosófico, Leonardo Calitio, também conhecido na internet como Andy Léo. Léo, o que te motivou a criar o Debate Filosófico em seu canal de games? Sobre o debate filosófico, eu sempre gostei de debater, é uma coisa que eu tenho até como professor, e é importante você expressar as suas ideias, as suas convicções, até para você medir a penetração delas, e é importante você ouvir os outros, você ter outros pontos de vista. E a ideia do debate filosófico, a princípio, era trazer pessoas de uma determinada área para discutir aquela área, por exemplo, religião, música, violência, etc. Isso se mostrou um pouco complicado, porque você achar pessoas especialistas ou com alguma base, formação ou experiência naquela área, já não é fácil. Você escolher um assunto e achar pessoas que têm alguma especialidade naquele assunto, já não é uma coisa fácil. Você conseguir marcar um horário que todo mundo possa, naquele dia, naquele horário, é muito complicado. Mas a ideia era essa, era trazer um debate, um conteúdo, informações de qualidade, que sempre foi o foco do meu canal. A minha motivação foi essa. Acabou que ficou complicado, né? E eu mudei o formato um pouco do debate filosófico e está hoje um pouco mais nos formatos dos podcasts atuais. Você traz uma pessoa, aí é mais fácil, é o dia que a pessoa pode, é o horário que a pessoa pode, então fica mais fácil trazendo uma pessoa, mas eu sempre gosto de ter mais pessoas, eu acho que a dinâmica é melhor quando você tem mais do que duas pessoas. Léo, de que maneira você acredita que os podcasts podem contribuir com os criadores de conteúdo? Eu acredito que o ganho é muito maior do que aquele recebido pelo produtor de conteúdo, porque os podcasts eles têm trazido um ganho social grande, porque está indo no sentido contrário do que a gente tem visto aí com as redes sociais, que tem trazido muita polarização, muitas bolhas cada vez mais específicas, as pessoas presas em bolhas, então você não tem um olhar diferente, você não tem uma visão diferente, então nós estamos olhando para pessoas iguais a nós que vemos agora como inimigos. O podcast tem trazido uma certa conciliação e tem trazido também um certo sistema de peneira aí para a gente falar sobre ideias, então são as mais diferentes pessoas falando dos mais diferentes assuntos, com os mais diferentes pensamentos, e agora falando para mais gente, saindo da bolha, furando a bolha. Então a gente está conseguindo agora, porque antes você tinha uma ideia cretina, uma ideia estúpida, muitas vezes, e essa ideia se fortalecia, porque era ideia estúpida propagada para os estúpidos. Hoje essa ideia estúpida, ela fura a bolha. E aí essa pessoa estúpida está vendo que aquilo não é inteligente quanto ele pensava que era, né? E as ideias boas, que às vezes também estavam numa bolha, hoje elas conseguem penetrar outras bolhas. Então tem um ganho social muito grande. O podcast tem trazido um ganho social muito grande. A gente está no começo disso. A gente não sabe exatamente como essa penetração em bolhas vai influenciar na nossa sociedade, mas neste momento parece que a gente está tendo um ganho social. Até o momento, apresentamos para você a relação dos podcasts com o rádio, desmistificamos a ideia de que um acabaria com o outro e como essa mídia auxilia os criadores de conteúdo. Mas agora, eu queria saber quais foram as contribuições dos podcasts, não apenas no rádio, mas também no jornalismo. Raoni, o que você pode nos dizer sobre isso? Que contribui muito para o jornalismo, principalmente que os podcasts podem pegar um tema, um assunto e se aprofundar muito mais nele.
trabalhar isso com mais pessoas, mais opiniões diferentes, mostrar outros contextos. E o papel do jornalismo também é esse, né? Sempre ouvir todos os lados. Podcast, por exemplo, ele pode pegar um assunto e colocar numa roda de debates especialistas, pessoas que já tiveram experiências com aquele tema, diferentes pontos de vista. Isso é jornalismo de fato. E o podcast, na minha opinião, é um jornalismo avançado, é um jornalismo que sustenta e tem como base a informação melhor trabalhada. Eu acredito que contribui muito para o jornalismo e contribui muito também para que as pessoas que possam escutar aquele conteúdo tenham um ponto de vista diferente, tenham uma linha de raciocínio diferente. Esse é o ponto, né? Criar um questionamento por meio de conteúdo, não só ficarmos parados em pontos de vista que acreditamos que são os melhores, não. O podcast ele vem para isso mesmo, ele coloca diferentes opiniões e ele acrescenta muito no jornalismo. Raoni, e você acredita que os podcasts são uma maneira de alcançar um público que não está acostumado a ouvir rádio? E sem sombra de dúvida, o podcast contribui muito para disseminar informação para as pessoas que não tinham vivência no rádio. Nesse sentido, eu vou dar um exemplo que acontece um pouco comigo. Eu sou fã do Mário Sérgio Cortella. E o Mário Sérgio Cortella ele tem uma coluna na Rádio CBN. E aí que eu quero fazer uma comparação. Eu, por exemplo, sou ouvinte da Rádio CBN, da Rádio Bandeirantes, só que no momento em que o Cortella está ao vivo na Rádio CBN, eu não tenho a oportunidade de escutá-lo por causa das minhas tarefas do dia a dia, trabalho principalmente. O que acontece? O conteúdo dele, que ele tem a oportunidade de entrar ao vivo todos os dias na Rádio CBN, fica à minha disposição no podcast. O que eu faço? Eu vou lá, escuto quando e como eu puder fazer isso. Eu, por exemplo, escuto muito as colunas dele quando eu estou praticando atividade física. Me ajuda muito, é um momento meu ali de me concentrar e isso me ajuda muito. E eu não tenho nenhuma chance de perder a informação. Anteriormente ao podcast, eu, por exemplo, não teria oportunidade de ter acesso a esse conteúdo. O que eu quero dizer com isso? Eu que já sou uma pessoa da área, tenho essa oportunidade de evolução, de acompanhar o conteúdo, a expansão dele. Quem não é da área e quem não tem essa vivência com rádio, pode conhecer o trabalho do Mário Sérgio Cortella via podcast e se interessar em começar a escutar o programa que ele participa, a rádio que ele participa, ou seja, existe uma aproximação muito grande. O podcast ele virou um elo realmente de trazer algumas pessoas que não tinham tamanha proximidade com o rádio por meio dos conteúdos. Acho que isso é notório, a maioria das pessoas que eu converso falam sobre isso, que por meio de um podcast X, Y, Z, falaram que começaram até mesmo a assistir um programa de TV que a pessoa do podcast participava e até mesmo escutar o programa dela na rádio, porque o podcast que ela escutou, ela achou interessante, aquela fonte, aquela pessoa se tornou uma fonte segura para ela de informação e ela foi atrás de mais informações sobre ela. Na sua visão, o que os podcasts possuem que os tornam tão atrativos para o público geral? Na minha opinião, a questão do podcast ter um trabalho excelente de locução, sonoplastia, trilha, é um dos atrativos. A plástica que é bem elaborada em alguns podcasts é de enorme qualidade. Isso chama muita atenção. Uma outra coisa também, eu acredito que é essa maneira mais pocket de trabalhar a informação. A questão da facilidade, como eu já disse anteriormente, quando, onde, como quiser, você pode ter acesso à informação na palma da sua mão, literalmente. E uma outra coisa também que me chama muito a atenção é que o fato da galera mais nova tá entrando muito nesse meio, isso chama atenção, porque é um fator de comunicação novo que chegando, as empresas estão investindo, as rádios estão investindo. Quando eu digo as empresas, é o mercado corporativo num todo, muitas empresas já têm seus próprios podcasts derivados para vários colaboradores. Assuntos são bem diferentes, mas a questão do aprofundamento é algo que chama muito a atenção de todos. E um outro processo também, que é um atrativo, eu vou falar isso por parte do ouvinte do podcast, é a fidelização, né? Você vai fidelizando com aquele podcast, você traz aquilo para o seu dia a dia, e isso é muito importante. Então, eu acho que vai conseguir cada vez mais atrair mais público, os conteúdos ficam por lá, você pode escutá-los quando e como e onde quiser, e isso vai ser um fator que cada vez mais, quando o público ainda mais se renovando dentro das plataformas de podcast, esses conteúdos vão enriquecer ainda mais pessoas com informações de qualidade.
Olha, Alfredo, até o momento conversamos sobre as características dos podcasts, a relação com o rádio e como essa mídia contribuiu para o jornalismo. Mas e se todo esse papo tiver motivado o nosso ouvinte a montar o próprio podcast? Pois é, Gustavo. Eu também pensei a mesma coisa. Para que isso aconteça, o radialista, publicitário e coordenador do projeto Novo Conectados, Rafael Schmitz, nos dá dicas sobre como produzir um podcast. Para colocar seu podcast em prática, é necessário ter 2 pontos principais em relação a equipamentos. Vamos lá. Como captar? Ter um microfone USB ou um microfone comum com uma interface, um mixer, uma mesa, ou o que seja. E como gravar? Podendo ser um gravador, computador ou até mesmo um smartphone. Claro que você precisa se preocupar em muito onde os áudios serão capturados, dando sempre preferência a ambientes controlados. A melhor opção é um estúdio, mas pode ser uma sala que tenha poucos ruídos externos e que de preferência com estofados, carpetes e cortinas. Isso ajuda muito, muito mesmo no tratamento acústico, absorvendo o reverb, aquele famoso eco, né? Uma dica legal para captar áudio com uma boa acústica é gravar dentro de um carro. É verdade, experimentem isso. Legal, Rafael. Então vamos supor que após o nosso ouvinte seguir as suas dicas de gravação, ele produziu o primeiro episódio de um podcast. Mas ao fazer isso, ele se deparou com diversas plataformas de hospedagem, como Spotify, YouTube, SoundCloud e outras. Diante de tantas opções, qual seria a melhor escolha? Dentro de tantas opções, é sempre preciso saber onde seu público costuma consumir esse tipo de conteúdo. Uma pesquisa de perfil de público ajuda muito. Quando vamos postar um podcast, precisamos primeiro saber onde ele será hospedado, antes mesmo de pensar onde será consumido. Existem várias plataformas para hospedar. Eu indico bastante o Castbox. Ele é simples de organizar e fácil de integrar com plataformas onde se consome os podcasts. Exemplo, para a hospedagem do meu podcast no Castbox, crio um canal. Lá publico meu primeiro episódio. Depois, copio o código RSS. Logo depois, com esse código, faço o catálogo nas plataformas escolhidas, tal como Spotify, Deezer e as outras. Após esses processos, quando publicar um novo episódio do podcast lá no Castbox, o episódio irá automaticamente para as plataformas que eu ou você, escolheu para fazer o seu cadastro do feed RSS. E se o criador de podcast deseja alcançar um grande público? Quais cuidados devem ser tomados? Por exemplo, existe alguma delimitação de tempo por episódio que deve ser respeitada? Não tem limite de tempo, mas esse limite pode ser determinado por boas práticas, tal como fazemos no YouTube, onde tentamos passar o conteúdo de forma prática, dinâmica e se preocupando com os primeiros segundos, onde isso geralmente determina se o público vai continuar a consumir aquele conteúdo. As edições em todas as frentes da comunicação podem fazer que o produto seja um sucesso ou simplesmente destruir tudo. Se preocupar com a dinâmica, cortes bem feitos, a escolha da trilha e a mixagem são fatores fortes na edição. Existem hoje vários apps e sites que você pode usar em seu celular para gravar e até mesmo fazer pequenas edições em seu podcast. Já que falamos em alcançar um grande público, o fundador da Gramofone Podcast, Alexandre Gonçalves, conta agora sobre quais são as expectativas do ouvinte de podcast. Quem ouve o podcast, ele quer um conhecimento um pouco mais aprofundado de alguma forma, e não é um conhecimento rápido e raso. As pessoas, então, hoje elas entram na rede social, e aí ela quer saber, sei lá, ela entra no site, lá no Instagram, do Estadão ou do Globo, para ver quais são as manchetes do dia, né? Então ele vai saber lá o que aconteceu hoje, quem apareceu. Isso é muito rápido e muito raso. A pessoa que ouve um podcast, ela quer aquilo um pouco mais aprofundado. Então ele vai ouvir um podcast sobre economia, e aí ele quer os caras de economia falando sobre toda a transação e toda a negociação que envolveu a compra da rede Big de supermercado pelo Carrefour, por exemplo, e o que isso vai mudar na bolsa de valor daqui para frente.
ele vai ouvir um podcast sobre o factual, ele quer saber sobre a notícia, o que levou aquela notícia até aquele momento. Isso é o que a pessoa que ouve o podcast ela quer, até mesmo por entretenimento. Então, se eu vou ouvir um podcast sobre filmes, né? Se você vai ouvir o Jovem Nerd ou se você vai ouvir o Omelete, você quer que eles se aprofundem naquele tema, que eles falam daquele filme item por item. Então, ele vai falar do filme do Zack Snyder novo lá, o da DC, e ele vai falar, olha, o que mudou, o que não mudou, onde que o diretor pensou aquilo. É um pouco mais profundo. Então, quem faz o podcast tem que ter muita consciência, muito respeito pela pauta do que está fazendo. E aprofundar nisso. Não pode ser raso, não pode ser vago. Alexandre, eu vou aproveitar que você falou sobre essa questão do conteúdo e te perguntar quais as competências que o criador precisa para colocar um podcast no mercado. Primeiro que assim, o mercado de podcast ele está super aquecido, assim. Então, mais de 100% ele cresce ao mês, é um negócio absurdo. Então, dado ao certo, eu sei que são mais de 100% ao ano, isso eu tenho certeza. Então, tem muita gente entrando nisso sem muito saber o que tem para fazer, como que funciona. A primeira coisa que a pessoa tem que saber é: podcast não é um áudio de WhatsApp grande. Ele exige técnica, ele exige estudo. Então as pessoas têm que entender como gravar um bom áudio, tem que entender o que é um bom áudio, como tratar isso, e não é só comprar um equipamento caro. Comprar um equipamento caro nem sempre te dá o melhor resultado. Se você não gravar numa sala onde ela tem uma acústica boa, ou se não gravar num lugar onde não tenha ruído, por exemplo, você pode gravar e na sua casa um programa às 3 da tarde vai passar um motoboy, ou você tem que ter estratégia até de gravação. Se você for gravar, por exemplo, um horário de 7, 8 da noite, dependendo da região que você mora, é a hora que passa as pessoas que estão entregando comida. Então vai passar muita moto, isso vai atrapalhar a sua gravação. Então ele tem que entender o processo inteiro, ele tem que entender a gravação, o momento da gravação, o horário da gravação, os programas que são usados para edição disso, para poder ter um resultado legal que não seja só um áudio de WhatsApp grande. E quais caminhos você acredita que o podcast pode seguir para evoluir ainda mais? O principal caminho do podcast, eu acredito que é a popularização dele. Então, quando a gente fala em podcast no Brasil, que está crescendo muito, ele ainda não está nem na lista dos 10, se eu não me engano, do Google. Eu vi um tempo atrás, assim, ele ainda é um traço, ele ainda é muito pequeno se comparado a Estados Unidos e, se eu não me engano, a Irlanda, é um país da Europa muito nada a ver, que bomba no podcast. O segundo que a gente tem que lembrar é o seguinte: tem muita gente produzindo podcast, mas tem muita gente consumindo podcast, porque são coisas muito diferentes. As pessoas têm que entender também o consumo desse podcast, se ele não está dentro de uma bolha onde só essa galera aqui que ouve podcast seguiu. O podcast ele vai eu acredito que daqui a 2 anos, 1 ou 2 anos, ele vai maturar e ele vai chegar ao ponto do ápice do consumo dele, onde ele já chegou para todo mundo que gosta da mídia de áudio. Assim como o YouTube também já chegou e hoje ele está consolidado como quem quer ver algum vídeo que não televisivo, enfim, vai para lá. O podcast vai ser a mesma coisa, ele vai ter uma mídia ali, uma galera que vai consumir isso, mas ainda é muito embrionário. A gente ainda está muito mais na galera que faz o podcast do que na galera que ouve. A gente ainda vai ter mais um tempo do feedback, de quem ouve, por que ouve, qual a qualidade do que ouve,
E tudo isso que está envolvendo o podcast não tem nenhuma ligação com pandemia. Isso já está em crescimento, isso já está acontecendo há anos, né? O crescimento do podcast já está acontecendo. Pelo contrário, a pandemia diminuíram os números de ouvintes de podcast. As pessoas têm que se reacostumar, porque muitas vezes os ouvintes ouviam no trânsito, no ônibus, no metrô, e hoje ele está dentro de casa. A maioria das vezes em São Paulo a pessoa trabalha home office, então ela sai do quarto dela e ela vai para o trabalho dela com 3 passos, então não tem tempo para ouvir o podcast. E as pessoas estão se reabituando, se reeducando para ouvir esses podcasts num outro horário. Gustavo, falamos sobre as questões técnicas e as tendências do mercado de podcast. Só que existe outro fator importante na hora de produzir um episódio de podcast. Tem razão, Alfredo. Na hora de produzir um podcast, não podemos esquecer da importância de ter um roteiro bem escrito, que garanta a consistência do conteúdo apresentado. Exatamente, Gustavo. E para dar dicas de como produzir um bom roteiro, está aqui com a gente a dramaturga, jornalista e roteirista Silvia Gomes, que há pouco tempo recebeu a missão de escrever o roteiro para a primeira temporada do podcast de relacionamento Nós, liderado pelas apresentadoras Roberta Martinelli e Sara Oliveira. Muito bom, Alfredo. Então, Silvia, pode nos dizer quais foram as principais diferenças que você notou durante a produção de um roteiro de podcast em relação a outras mídias? O que eu percebo que me ajudou muito para escrever esse podcast escrever esse roteiro, foi ter ouvido muitos podcasts, né? Assim como que eu escrevo mais para teatro, eu sou dramaturga há mais de 20 anos, então o que eu percebi é que, assim como o que me ajudou a escrever teatro, o que me ensinou, sobretudo, a escrever teatro, foi ler teatro. Ler peças de teatro escritas, né? A versão escrita, a versão impressa, enfim. E assim como eu acho que me ajudou muito a escrever o Nós, foi justamente ter ouvido muitos podcasts e continuo ouvindo e ter virado uma fã, assim, um pouco até viciada em podcasts, assim, porque eu sou muito fã mesmo, ouço muito de todos os tipos, desde podcasts de história do México, ou a história da escultura, ou podcasts de jornalismo, podcasts científicos, de arte, entrevistas com artistas, enfim, podcasts de ficção também, adoro. E em todos o que me atrai assim, é perceber como os bons podcasts que fazem com que eu vire uma seguidora são aqueles que têm um excelente roteiro e que basicamente seguem a mesma regra de qualquer roteiro, que é criar um elo com quem está ouvindo, né? Criar um elo da narrativa com quem está ouvindo. E para criar esse elo é descobrir os pontos de interesse dessa narrativa, os pontos que criam degraus, que levam, que vão construindo um jogo de interesses com o ouvinte, um jogo de aliança com esse ouvinte, aliança emocional, né? E a trilha sonora também é muito importante. Então eu acho que ouvir podcasts agora a gente já tem, é uma mídia que tá aí e tem exemplos brilhantes, assim, e eu acho incrível e tô sempre querendo dicas de novos nomes e de novos podcasts para ouvir. Aliás, por favor, me indiquem alguns se vocês tiverem para compartilhar, porque eu curto muito. Bom, Silvia, eu já deixo a dica para você de ouvir o nosso Comunicast, que por sinal já lançou diversos episódios com temas muito interessantes. Não deixe de conferir. Mas, na sua concepção, quais elementos podem definir um bom roteiro de podcast? É o primeiro podcast que eu escrevo, né, como roteirista, mas eu sou muito fã de podcasts, posso dizer que eu sou viciada em podcasts, eu adoro, e o que me agrada muito, que me faz ficar presa e virar uma seguidora de um podcast,
eu acho que, sobretudo, é perceber como naquele roteiro, naquela construção, eles conseguem encontrar os pontos de atenção, as iscas que nos fazem, que criam um elo com quem está ouvindo, sabe? Então, pescar as pérolas da história e fazer com que e construir esses pontos de atenção passo a passo para que a gente fique de mãos dadas com aquela narrativa, né? Então, eu acho que o que ajuda a fazer isso é você justamente perceber o que funciona como isca, o que funciona como algo que leva, uma ação que leva a outra e vai construindo esse jogo de interesses. E eu acho que existe também uma função muito importante da trilha sonora e de como você constrói essa trilha, não sei se eu posso chamar de atmosfera, mas esse ambiente mesmo na qual a gente fica imerso ouvindo e vai entrando naquela bruma, de repente, quando você vê, você está ali dentro e não quer sair mais. E depois de ter essa experiência com nós, quais dicas você daria para os que querem produzir roteiros de podcast? Na verdade, o que aconteceu com os roteiros do podcast Nós, é que justamente eles foram construídos a partir de histórias reais. Então, você ouvir esses depoimentos de 2 pessoas e construir um roteiro, encontrar a dramaturgia a dramaturgia comum desses 2 depoimentos, né? Encontrar a dramaturgia obedece às mesmas regras de qualquer roteiro que queira comunicar e buscar e fazer com que as pessoas fiquem presas àquela história, àquela narrativa. Então, encontrar mesmo a estrutura narrativa daqueles depoimentos, né? Porque quando você está ouvindo, você percebe que com o tempo há uma construção de pontos altos, pontos baixos, pontos de virada naquela história, e como cada ponto importante dessas histórias era contado de uma maneira por um lado e de outra maneira por outro, ou às vezes do mesmo modo por um lado, do mesmo modo por outro. Então, o que eu achei interessante do Nós foi fazer essa arqueologia narrativa, de certa forma, encontrar a estrutura, as vigas, os pilares existentes naqueles depoimentos e encontrar os pontos de atenção, de interesse e de fazer com que aquela história seja contada de forma a comunicar e com muita emoção, com a emoção que os narradores nos contavam. Agora a gente entra no último bloco do episódio de hoje. Gustavo, depois de todas essas dicas, nosso ouvinte já aprendeu sobre os principais aspectos que envolvem a produção de um podcast. Agora ele pode simplesmente lançar esse produto no mercado e transformar isso em um empreendimento, certo? Nada disso, Alfredo. Não sei se você sabe, mas para transformar isso em um empreendimento é necessário seguir alguns critérios exigidos pela lei. Olha, eu não entendo muito sobre este assunto, mas está aqui com a gente o especialista e professor da UNG em Direito Empresarial, Vitor Pegoraro. Por favor, nos diga o que é preciso para iniciar um empreendimento. A primeira coisa que o empreendedor tem que pensar e tem que fazer no momento de abrir o seu negócio é pensar no tipo de sociedade, no tipo de pessoa jurídica que ele vai escolher, porque precisa ser aquela que melhor se encaixa com o seu negócio. Então, feita essa análise preliminar, esse momento inicial da escolha da roupagem jurídica, eu vou me ater às sociedades limitadas, que são, de fato, o tipo societário mais comum que existe no Brasil, destinado tanto a pequenas, médias e até mesmo algumas grandes empresas que adotam também essa roupagem de sociedade limitada. O primeiro passo que o empreendedor precisa tomar é a redação de um contrato social. Esse contrato social é o documento de constituição da empresa
e é nele que estarão previstas todas as cláusulas que vão regular as relações entre os sócios. E os detalhes da empresa também, como nome empresarial, objeto social, capital social e a forma de distribuição, os meios de distribuição de lucros e o período. Vai ser uma distribuição de lucro mensal, trimestral, semestral, anual, tudo isso vai estar disposto no contrato social. Então, esse contrato social vai regulamentar todos os detalhes da empresa. É importante buscar informação, pesquisar sobre o contrato social e até mesmo buscar um profissional de sua confiança, um advogado, um contador, um consultor de negócios que possa sentar e analisar toda essa estrutura com você para fazer a melhor opção. Então, o ponto mais importante, o aspecto mais importante já é logo de partida, é o início, a redação desse contrato social. Uma vez redigido, estruturado e assinado pelos sócios e por um advogado, que também é uma obrigação que a legislação impõe via de regra, temos lá as exceções de pequenas empresas e empresas de pequeno porte, que de certa forma dispensam em alguns casos a assinatura do advogado, mas feito isso, redigido e assinado, o próximo passo é procurar um contabilista, um profissional da contabilidade, para que ele proceda com o registro da empresa nos órgãos competentes, na junta comercial, nos órgãos estaduais, buscando uma inscrição estadual, caso seja necessário, buscando uma inscrição municipal, caso seja necessário, registrando na Receita Federal para obtenção de um CNPJ. Isso tudo é feito por um profissional da contabilidade. Victor, neste caso, pode contar para a gente por que é importante registrar uma marca? Os empreendedores, em geral, negligenciam a força da criação de sua identidade visual. Mas sem o registro da marca, ele fica totalmente desprotegido da utilização ilegal daquela identidade visual que foi por ele criada por terceiros. Esse registro da marca é feito no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI, que é o órgão próprio que trabalha com a questão do registro de marcas e, portanto, se o seu negócio tem uma identidade visual, eu sempre recomendo que antes mesmo de lançá-lo no mercado, efetue o registro. Tá? O registro ele é feito de forma bem simples hoje. Temos a internet, no site do INPI, o sistema e-marcas, e essa marca pode ser registrada integralmente pela internet. O procedimento demora um pouco, porque o INPI procede uma análise global sobre as possibilidades de registro, sobre as questões formais do registro, verifica se é de fato uma marca nova, porque você tem que ter a criação de uma marca, não apenas a reprodução de outra que já existe. Tem que ser algo que você crie. E aí, nesse sentido, o seu registro será deferido. Ponto importante da legislação é que a partir do momento que você faz o depósito, ou seja, que você pede o registro da sua marca, você já está protegido da utilização ilegal feita por terceiros. Então, o registro de marca ele é tão importante quanto a constituição da empresa. Redação do contrato social e constituição da empresa te dá um CNPJ e te dá formalização, te dá acesso ao mercado, você pode emitir nota fiscal, você pode obter crédito empresarial. A formalização é muito importante nesse sentido. E o registro da sua identidade visual te dá segurança para poder divulgar a marca sem o receio de que ela seja utilizada indevidamente por terceiros. Quando falamos em montar uma empresa, automaticamente falamos sobre impostos. Vitor, como o empreendedor pode lidar com essa questão tributária? Nós temos algumas possibilidades. Hoje, para microempresas e empresas de pequeno porte, nós temos a possibilidade de adoção do regime do Simples Nacional. O Simples Nacional que surge exatamente com o objetivo de reduzir a burocracia tributária, reduzir a dificuldade de se recolher os tributos e diminuir também os valores pagos, via de regra, a título de tributação, exatamente para fomentar os negócios, principalmente os pequenos e médios negócios. Hoje, no Simples Nacional, você tem uma série de tributos que são reunidos em um único documento chamado DAS,
que é o documento de arrecadação do Simples Nacional, e você paga uma série de tributos através de uma única guia. Se o empreendimento é um pouco maior, aí existem outros regimes tributários aplicáveis a ele, o lucro real, o lucro presumido, que já são regimes tributários muito mais complexos e que demandam, de fato, aí a orientação de profissionais específicos da área, como advogados, contabilistas, consultores de negócios, para que não corra-se o risco de ter problemas com os fiscos, né? O fisco municipal, o fisco estadual e o fisco federal. Mas para empreendimentos que estão começando, empreendimentos com potencial de crescimento, mas que estão no início, nós temos a possibilidade de adoção do Simples Nacional. Para isso, você vai precisar do auxílio de um profissional de contabilidade que vai cobrar uma mensalidade para que seja feita essa orientação, mas ele ficará encarregado de efetuar o enquadramento da empresa como pequeno ou microempresa e também solicitar ao fisco a adoção do regime tributário do Simples Nacional. E eu afirmo com bastante certeza, a escolha do regime tributário vai definir o sucesso da sua empresa. Porque se você escolhe o regime errado, você vai gastar mais dinheiro recolhendo o tributo do que deveria, você vai gastar mais tempo para recolher os tributos do que deveria. Então essa análise precisa ser feita de forma individualizada para saber qual o regime tributário mais adequado à sua empresa. Mas via de regra, para empresas, microempresas e empresas de pequeno porte, o Simples Nacional é sempre a melhor opção até determinada faixa de faturamento. Chegando em determinada faixa de faturamento, é importante uma reanálise para saber se o Simples Nacional é mais vantajoso ou se é hora de transitar para outros regimes tributários, como o lucro real e o lucro presumido. Pois é, gente, um podcast vai muito além de ligar o microfone e começar a falar. Essa mídia que hoje contribui com a distribuição de conteúdo exige muito planejamento por parte de seus criadores, que vão desde a técnica, edição, roteiros e processos burocráticos. Eu não sei você, Alfredo, mas eu estou muito curioso para descobrir quantos podcasts vão surgir e como será a evolução desses produtos audiovisuais. Eu também, Gustavo. E espero que este programa tenha contribuído e esclarecido as dúvidas dos nossos ouvintes, que de alguma maneira planejam montar o próprio podcast. Saibam que este programa contou com a locução de Alfredo Carvalho e Gustavo Adorni, edição e roteiro de Alfredo Carvalho, supervisão e monitoramento de Thaisa Micaela e Rafael Salles. Obrigado a todos os convidados que estiveram com a gente. Raoni Pacheco, Thiago Paes, Leonardo Calitio, Rafael Schmidt, Alexandre Gonçalves, Silvia Gomes e Victor Pegoraro. Obrigado a você, ouvinte do nosso podcast. Não deixe de seguir as nossas redes sociais, Spotify, SoundCloud, YouTube e Instagram. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá! Até mais, pessoal! Você ouviu Comunicast, podcast da Universidade Guarulhos. Até o próximo episódio.